tempo corre. Senhor, nós pedimos, fala conosco, Pai. Continua falando conosco agora através da Tua palavra. Que ela encontre mentes e corações abertos para que venha frutificar. Me dá graça, dá unção, dá autoridade. Eu falo na dependência do Teu Espírito Santo. Fala aqui, Jesus. Fala, Espírito Santo. Porque a Tua igreja te ouve. Amém. Amém? O tema desta manhã, deste dia, é voltem. Voltem. Há um convite em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E esse convite é de Deus. Nós vamos ver o Senhor falando de várias formas, chamando de várias formas o seu povo para voltar para Ele. Um povo que provou muito de os milagres, um povo que provou ouvir a voz de Deus, mas que constantemente retrocedia ou constantemente perdia o foco, ou constantemente realmente ia embora. E esse Deus de amor, de graça, de misericórdia, uma misericórdia que não cabe na nossa mente, porque muitos de nós, por muito menos, desistiria de qualquer pessoa, mas Ele é um Deus que não desiste. A gente fica constrangido quando vê nas páginas das Escrituras um Deus que parece se humilhar para um povo. Não que Ele se humilhe, mas parece Ele se humilhar para um povo que muitas vezes está arrogante e não quer saber dele. Mas isso está refletindo simplesmente o amor de um Deus que não abre mão da vida dos seus. Esse é o Deus que nós servimos. E quando a gente lê as Escrituras, por exemplo, quando a gente lê o povo de Moisés no deserto, a gente fica muitas vezes questionando como aquele povo que viu ali diante dos olhos deles sobrenatural, que viram coisas extraordinárias. Como aquele povo podia duvidar de Deus, como aquele povo podia se rebelar contra Moisés, como aquele povo podia ser tão insatisfeito com o Deus que mandava maná, a água da rocha todo o tempo. Mas, irmãos, esse povo somos nós nos dias de hoje, porque muitas vezes a nossa atitude não tem sido diferente para um Deus que tem feito tanto por nós. Muitas vezes isso é consciente, muitas vezes é inconsciente, que a gente vai se perdendo, que a gente vai se afastando. E muitos de nós que pensamos estar firmes e pensamos estar perto, talvez não estamos nem firmes e nem perto. É só uma impressão, porque a gente está fazendo alguma atividade, porque a gente frequenta uma comunidade, e isso nem sempre quer dizer que nós estamos firmes e nós estamos perto de Deus. E aí, a gente se pergunta, como que eu posso esquecer? Ontem mesmo, a pastora Luísa estava lá em casa, passou a tarde comigo, que a Fran veio fazer um curso no Morumbi, e ele estava no Airbnb, no fim ele passou a tarde lá em casa, e ele falou, Tânia, eu estava pensando hoje, estava lembrando de você, de quanto que Deus fez na sua vida, né? Ele falou. Comecei a lembrar, porque eu conheço a Luísa, sei lá, com uns 40 anos. Quanta coisa você passou. E quando você morava lá naquele lugar, naquela casinha tão pequenininha, tão humildezinha, e aí ele começou a relatar a minha vida para mim mesma, que eu já sei. Falei, nossa, amigo, é mesmo, né? A gente vai vivendo assim, ó, as portas que abriram, o novo tempo que viveu, sem prestar atenção. Falei, é mesmo. Então, a gente precisa trazer à memória o que Deus fez. Então, muitas vezes eu preciso falar assim, cabecinha, como esquecer? Eu preciso lembrar do que Deus fez por mim. Eu preciso sempre estar vigiando para eu não me distrair. Porque as armadilhas são muitas, irmãos. Nós enfrentamos uma guerra. E essa guerra tem 3 frentes. É o diabo. Ele anda em derredor, ele arma armadilhas, o desejo dele é te tirar da presença do Senhor. E ele tira você as pessoas, né, nem vou declarar sobre você, ele tira as pessoas da presença de Deus sem a pessoa perceber que saiu. A pessoa frequentando o culto toda semana. As armadilhas dele são muito sutis. Então, a guerra é o diabo, a carne, a nossa carne,
que tende ao pecado, e o mundo oferecendo tantas coisas para nós. E muitas vezes nós estamos perdidos. O chamado do Espírito Santo para nós hoje é: voltem, voltem. Eu creio que esse convite é para a nossa comunidade. Por 3 vezes, o livro que nós vamos ler hoje é o livro de Joel, se já quiser abrir na sua Bíblia. Por 3 vezes nessa semana, Deus me trouxe o livro de Joel. Um deles, na madrugada, na minha escala da madrugada de quinta para sexta, o livro de Joel de novo. E ontem eu meditei nessa palavra, coloquei algumas coisas aqui, eu vou ter que falar muito rapidamente por causa do horário. E nesta manhã, quando eu fui orar, que eu fui abrir a Bíblia aleatoriamente, saiu de novo no livro de Joel. Não tenho dúvida de que essa palavra é uma palavra que Deus está chamando a igreja. Voltem. O livro do profeta Joel, eu pedi para vocês abrirem, mas eu não abri. O livro do profeta Joel é um chamado, é mais um chamado desse Deus para nós voltarmos. Desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, desse Deus que não desiste de nós. É um chamado à restauração, é um chamado ao arrependimento, é um chamado ao derramar do Espírito Santo. Então, o que eles estavam vivendo aqui era uma tremenda crise, uma crise horrível. E essa crise era consequência de pecado. Porque tem crise que nós vivemos porque o Senhor permite, é processo. Né? Como o João falou semana passada, através do sofrimento, o Senhor vai nos moldando, é processo, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte, e faz mesmo. Mas existem crises que nós vivemos que elas são consequências das nossas atitudes. Existem crises que nós vivemos que ela é um juízo de Deus, só que Ele é um Deus que manda juízo e oferece misericórdia, enquanto é tempo. Então, eles estavam numa crise terrível, e o texto bíblico deixa claro que este povo era um povo de Judá, era um povo religioso, era um povo que conhecia Deus, era um povo que conhecia todos os milagres que Deus tinha feito, era um povo que possivelmente também pensava que estava perto de Deus, e a gente vê por aquilo que o livro relata que eles não estavam. E é por isso que o Deus que ama, Ele sempre fala. Essa palavra foi para Israel naquele tempo. Essa palavra é para a igreja de todos os tempos. Essa palavra é para o novo tempo hoje. E essa palavra é para a minha vida pessoal. E é para a sua vida pessoal. Que você possa receber dessa forma. Então, em primeiro lugar, em seu amor, Deus ele nunca fica quieto quando a gente está longe. Ele fala. Ele fala, irmãos. Ele chama. Então, aqui no livro do profeta Joel, é o Senhor. Versículo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E ele começa o versículo 1 dizendo: prestem atenção. Prestem atenção. E aí ele começa a relatar o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, ele diz que veio uma nuvem de gafanhotos. E o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o devorador, o destruidor. Em etapas, em 4 etapas, vieram literalmente esses gafanhotos. E levaram toda a lavoura, e levaram todas as árvores frutíferas, não tinha mais fruta, não tinha mais folha. O capítulo 1 relata que a queimada queimou todo o pasto. E porque não tinha pasto, os animais começam a sofrer e a morrer. E porque não tem lavoura, porque não tem videira, romeira, nada, não tem mais nada, não tem mais óleo para o templo, não tem mais ofertas para o templo, não tem mais cereais para ser oferecido no templo, porque não eram essas ofertas, não tem mais animais para oferecer no templo. Então, até o templo de Deus, a presença de Deus foi afetada, o povo perdeu tudo e não tinha nem como adorar a Deus. Irmãos, e quando nós estamos longe de Deus, muitas vezes o Senhor, para nos chamar a atenção e para nos trazer de volta, Ele vai permitir crises nas nossas vidas. E isso, muitas vezes, vem assim, progressivamente, vem por etapas. Aqui a gente vê que ele vai falando no versículo 4, eu não vou ter tempo de ler os versículos, que vez por vez foi vindo gafanhotos até que não tinha absolutamente mais nada.
Mas Deus está falando, Ele levanta um profeta, Ele está falando para este povo, presta atenção, olha para aquilo que vocês estão vivendo, presta atenção em tudo isso. Ele está falando, contem, vocês que são velhos, que já viram outros tempos, vocês precisam contar, essa história precisa ser passada de geração em geração, eles precisam saber o que está acontecendo. E o Espírito Santo tem o mesmo chamado para nós. E eu convido você hoje, presta atenção na sua vida. Reflete, olha para a tua vida. Mas olha em todas as áreas. Olha a sua família. Olha as suas emoções. Olha o seu relacionamento com Deus. Olha a sua vida no geral, porque muitas vezes está tudo muito bom. Não se há falta de nada. Há abundância, está tudo ótimo, está tudo ok. Mas quando está tudo ok, eu também preciso olhar como é que está a minha vida com Deus. Como é que está o meu tempo de oração. Como é que está a minha entrega. Como eu tenho caminhado com Ele. Porque às vezes parece que está tudo bem, irmãos, e a gente não percebeu que vieram por etapas, esses gafanhotos, e foi levando o nosso amor, foi levando a nossa misericórdia, foi levando a nossa sensibilidade, foi levando o nosso fervor, foi levando o nosso desejo de adorar, foi levando o nosso desejo de orar, e parece que a gente está aqui, mas foi tudo devastado. Mas o Deus que ama nos chama de volta, é o Deus que chama de volta para perto. E esse chamado dele é um chamado ao arrependimento. Joel 1, versículo 13. O capítulo 1, ele começa a narrar tudo aquilo que está difícil, mas no versículo 13, ele faz um chamado. Algumas Bíblias vai estar escrito chamado ao arrependimento. Ele diz, sacerdotes, vistam uma roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque o templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e de libações. Versículo 14, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Aleluia, o próprio Deus está dizendo, o próprio Deus que quer nos chamar de volta, Ele está mostrando qual é o caminho desta volta. E o caminho desta volta é nos humilharmos diante de Deus. Nos humilharmos diante do Senhor, tirar a nossa independência, porque a gente às vezes quer ser independente de Deus, tirar a nossa independência, tirar o nosso orgulho, entender que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Então, a gente vê aqui que é uma ordem. Sacerdotes vistam roupas, ministros lamentem. É um verbo que está no imperativo, é uma ordem de Deus. E se você prestar atenção no versículo 14, ele fala, proclamem um jejum. Proclama, convoque, reúna o povo. E todos clamem no templo do Senhor. Ele está chamando o povo para um jejum. Ele está nos chamando para um jejum. Semana passada foi muito forte o que o Senhor falou aqui comigo durante o culto, por isso que o jejum foi assim, de ontem para hoje. O Senhor está nos chamando para um jejum, porque o Senhor tem um novo tempo nas nossas vidas. E esse jejum, eu apelo para que você faça. Faça o seu com Deus. Faça. São 7 dias, de segunda a domingo. Convoque uma reunião solene, é essa reunião aqui, é o culto. Hoje nós fomos convocados pelo Espírito Santo e nós estamos nesse lugar que nós nos reunimos para orar, porque ele diz aqui, se reúnam todos, que é o tempo da oração coletiva, e vocês vão clamar na casa do Senhor. E o arrependimento, irmãos, é um chamado para retornar para Deus. E a gente vê que aqui ele está pedindo para toda a liderança da época, os sacerdotes, os ministros venham. Se o Senhor te chamou para algo, Deus está chamando você em primeiro lugar, para se rasgar, para ir para a oração, para ir para o jejum. E a gente vai ver um pouco mais à frente que não eram só os sacerdotes, não eram só os ministros, ele vai chamar a todos. Deus está chamando a todos nós para nós nos humilharmos diante da presença dEle, porque aquele que se humilhar diante da presença dEle, Ele exaltará. Deus tem algo glorioso. Nós vemos no Velho Testamento que todas as vezes que o Senhor está chamando o povo para voltar, a palavra usada é chuve,
que quer dizer mudar de direção e voltar para Deus. Mas não é só no Antigo Testamento que o Senhor está chamando para voltar, o Senhor está chamando para voltar em toda a Escritura. Nós vemos no Novo Testamento, o Novo Testamento começa com um profeta, falando depois de 400 anos que a voz profética está calada. Esse profeta é João Batista, e a pregação dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o arrependimento no Novo Testamento é metanoia, é mudança de mente. Porque quando a minha mente volta, quando a minha mente muda para Deus, consequentemente eu volto para Deus. O arrependimento é entender que eu sou pecador, que eu não consigo, que sem Deus eu não sou nada. Reconhecer, me humilhar e voltar para esse Deus. É o Deus que está olhando para a tua vida. Eu não sei o que está devastado, eu não sei o que está acontecendo, é você e Deus, mas o Senhor está nos chamando para um caminho de arrependimento, porque esse caminho vai nos levar a um novo tempo, igreja. É um novo tempo, é de viver o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino, é de viver as maravilhas do reino, milagres, curas, o sobrenatural de Deus, porque existe. O céu e terra se unem quando tem um povo arrependido diante de Deus, e vem o poder e vem a unção. É a nova vida, é a satisfação em Deus, onde eu estou satisfeito nele, nada vai me chamar a atenção, nada vai me fazer deixar esse Deus. Então esse Deus está chamando para voltar, ele dá essa ordem: proclamem o jejum, convoquem, orem, se reúnam, estejam juntos. E aí a partir do versículo 15, ele vai fazer um outro chamado: olhem para o presente e olhem para o futuro. Por que olhem para o presente e olhem para o futuro? Olha o que diz o versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. E aqui ele vai continuar falando, não tenho tempo para ler, no restante do capítulo 1, o capítulo 2 todinho, a respeito do dia do Senhor. O que ele está fazendo? Por que eu estou falando que o Senhor está falando, olhem para o presente e olhem para o futuro? Ele está falando para esse povo: vocês viram como vocês foram devastados por causa desses gafanhotos? Ah, mas o dia do Senhor está vindo. E ele começa a fazer uma comparação entre aquilo que aconteceu com o dia do Senhor. Entre aquela nuvem de gafanhotos que entrou, e eles vinham de uma forma bem magistrada, com exércitos de Deus que viria, com tempos difíceis que viriam, com dificuldades que viriam, porque realmente, irmãos, vem aí um tempo muito difícil. A igreja vai passar pela grande tribulação. E o dia do Senhor não significa só aquele dia que ele vai voltar. O dia do Senhor são esses últimos dias, que começa a acontecer muitas catástrofes, muitas coisas difíceis. Então, o Senhor está falando para esse povo: eu quero vocês de volta. Eu quero mudar o cenário da vida de vocês agora. Eu vou mudar esse cenário, por isso eu estou chamando para vocês para voltar com jejum, com lamento, com humilhação, com oração. Mas eu quero que vocês prestem atenção que não é só aqui, é o que ele está falando para esse povo. Vai vir o dia do Senhor e vocês precisam ser firmes em Deus para suportar isso. Vocês precisam ser firmes no Espírito para suportar isso. Porque estudando a palavra de Deus e tantas coisas que a gente aprende, irmãos, eu estou falando igual aqueles caras que narravam o futebol no radinho. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, né? Para dar tempo. Até me perdi. Ele está falando, porque esse tempo vai ser tão difícil, mas a Bíblia fala e os estudos falam que aqueles que estiverem firmes no Senhor, nesse tempo que vai ter fome, que vai ter perseguição, que muito crente vai morrer, que vai ser muito difícil, isso realmente vai acontecer. Mas para aqueles que estiverem no Senhor, para a
igreja que estiver firme no Senhor, assim como aconteceu no deserto, que o Senhor mandou maná do céu, assim como o Senhor fez no Egito, quando vieram todas as pragas do Egito, e o povo de Deus estava escondido e não foi afetado por aquelas pragas, assim vai ser neste tempo, no dia do Senhor, que vai estar uma calamidade total, mas os servos de Deus vão viver milagres, eles vão ser alimentados sobrenaturalmente, eles serão escondidos debaixo das asas do Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo para esse povo: olha o que aconteceu, mas olha que vem aí o dia do Senhor. E aí ele fala o seguinte, versículo 1 do capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor já está próximo. Gente, esse livro foi escrito no Antigo Testamento. É a palavra do Senhor. Imagina a gente aqui, quantos mil anos depois. Está mais próximo para nós ainda. E o Senhor fala assim: toquem a trombeta, deem um alarme. E a trombeta era usada para convocar o povo. Às vezes tinham vários toques. Toque para convocar o povo, toque para a guerra. E aqui o Senhor está falando, esse toque, esse alarme é para despertar o povo, para o que está acontecendo no presente deles e para aquilo que vai acontecer no futuro. Toquem a trombeta para que esse povo desperte. E hoje, essa palavra para nós é: toquem a trombeta para que a gente desperte de como está a nossa vida hoje. E para aquilo que está por vir aí, antes da volta de Jesus Cristo. O tocar da trombeta é porque tem muitos de nós, irmãos, que está dormindo. Tem muitos de nós que está cochilando. Tem muitos de nós que pensamos estar acordados, mas estamos num estado, parece que entorpecidos, porque o pecado entorpece. E aí você diz: poxa, mas eu não estou em pecado, eu não bebo, não fumo, não prostituo, não falo palavrão. Glória a Deus, é o mínimo. É o mínimo. Mas é muito mais. Como é que está o meu coração? Como é que está o meu orgulho? Como é que está a minha língua? Como é que está o meu egoísmo? O abrir do meu coração? Como é que está o meu amor ao meu irmão? Como é que está o meu priorizar o meu Deus? Como é que está a minha vida? Porque muitas vezes a gente está tão entorpecido, porque o pecado entorpece, que a gente pensa que está tudo bem. E aí o Senhor está pedindo: toquem a trombeta em Sião. E eu estou pedindo para Jesus: toque a trombeta aqui no meu ouvido, porque eu só estou perdido, eu preciso acordar. Toque a trombeta aqui no nosso meio, Senhor, porque a gente não quer ficar no sono, a gente quer acordar para o Senhor. Romanos 13, 11, ele vai dizer assim, olha... Ele vai falar sobre também chamando o povo à santidade no Novo Testamento. E ele vai falar assim: vocês precisam despertar, porque é tempo de despertar. Eu não lembro mais de cor o versículo. Não quero abrir todos. Abri sim, consegui. Romanos 13, 11, eu vou ler para vocês. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aos Efésios, o Paulo escreve assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Irmãos, minha oração hoje é que nessa manhã de domingo e de ceia, uma trombeta venha estrondar os nossos ouvidos e o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Você já passou perto de você aqueles carros daquele povo que põe um monte de caixa de som assim e toca aquelas músicas bonitas, que é uma beleza? Cara, às vezes o carro deles está lá, você está do lado, o carro está até assim, o carro deles. Não é? Mexendo. Se você chega muito perto, bate aqui, ó. Se você vai no show, fica na frente do subgrave, aquilo começa a bater aqui, ó.
Então eu peço que isso venha estrondar, a minha vida, a tua vida venha balançar, a trombeta do Senhor nos chamando para acordar, se nós estamos dormindo, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há um abrir de olhos do Espírito na tua face, para você ver coisas que você não via no Senhor. Há uma cura no teu coração, onde vai remover uma crosta que te endureceu, e você vai ficar sensível e molinho à presença do amado. Aleluia! É esse Deus que está nos chamando e tocando essa trombeta. E Ele está tocando a trombeta porque a misericórdia continua disponível. A misericórdia continua disponível. Mas ela tem prazo, irmão. Ela tem prazo para terminar. Você pode perguntar, e aí, Tânia, qual é o prazo? Bom, tem de duas formas. O prazo é quando o Senhor nos chama. Eu não sei quando que Ele vai me chamar. Você sabe quando Ele vai te chamar? A gente não sabe. E o prazo é no dia da volta do Senhor. Se eu estiver ali firme, Ele vai vir. E eu vou encontrar com Ele. Nós vamos nos encontrar com Ele. Mas Ele continuando aqui no capítulo 2, agora vamos ler o versículo 12. E então eu te falei que Ele vai relatar aqui no capítulo 2 a dificuldade, que vai ser dia de escuridão, que vai ser dia de trevas, que vai ter um fogo devorador, que vão vir como aparência de cavalos, de cavaleiros. E aí no versículo 12, na minha Bíblia diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, no comecinho. Como que diz a sua? Agora sim, ainda sim. Outra versão diz, agora porém. Tem alguma aí? Agora porém. Então o que ele está dizendo assim? Eu já disse tudo isso aqui para vocês. Como é que está a vida de vocês no presente? Como é que está a vida de vocês no futuro? Como é que vai ser complicado o dia de juízo no futuro? E aí ele começa, ainda assim, apesar de tudo isso, agora, ainda assim, apesar da vida de vocês, de talvez como estejam, agora mesmo, em outras palavras, ainda existe misericórdia de vocês, ainda assim eu continuo chamando vocês de volta, ainda assim eu quero vocês perto, porque eu tenho a revelar a vocês aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ainda ao seu coração, algo grandioso a ser revelado, meu povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, e aí ele vai falar de novo, convertam-se a mim, que jeito? De todo coração. O que é converter? Eu sei que você já sabe, mas vou falar de novo. Converter é quando eu estou indo numa direção e eu faço uma conversão e eu vou para outro lado. Talvez você está perdido aí, mas há um GPS recalculando hoje do céu, te chamando de volta. O Senhor está falando, vamos converter e voltar para mim, mas não é só de aparência, não é só de mudança de comportamento, é de todo o coração, é de dentro para fora. Converter a mim de todo o coração. E que jeito que eu vou converter de todo o coração? Aí ele volta com jejum, com choro e com pranto. Entende porque o Senhor está nos chamando ao jejum? Há quanto tempo talvez você não jejua? Isso precisa ser uma prática da igreja. Isso precisa ser uma prática da nossa vida. No Antigo Testamento nós vemos situações. Esther, quando está numa situação difícil, que o povo todo estava decretado de morte, ela coloca ali 3 dias de jejum para todo o povo. O que acontece? O rei recebe Esther, o rei muda aquela situação, e a gente sabe a vitória que acontece para o povo. Toda a raça dos judeus é livre da morte, porque pessoas entraram diante de Deus em jejum e oração, aquela situação foi mudada. Nós vemos Josafá, segundo Crônicas 20, rodeado de inimigos, não sabia o que fazer, ele precisava ouvir a voz de Deus. Irmãos, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar vazio de nós mesmos. E se tem uma coisa que esvazia nós mesmos, é o jejum. É quando eu domino a minha carne e o meu espírito prevalece.
E quando decretaram jejum, a voz profética aparece e traz os direcionamentos. Nessa peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor, porque essa luta é minha e não de vocês, e nós sabemos que eles veem a vitória apenas orando, cantando louvores ao Senhor, os inimigos se voltam uns contra os outros. Moisés orou, jejuou 40 dias e 40 noites antes de receber a lei do Senhor. Joel está clamando arrependimento, Daniel orou por 21 dias, e o Senhor jejuou por 21 dias, e o Senhor trouxe resposta. Novo Testamento, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, antes de começar o seu ministério. Se o Filho de Deus jejuou, meu povo, quem dirá nós? Jesus jejuou. Jesus ensinou no Sermão do Monte, olha, quando vocês jejuarem, não fica se aparecendo para os outros, não, com cara de doente. Mantém para vocês. Jesus disse, quando questionaram, por que seus discípulos não jejuam, Jesus, só de João Batista? Ele falou, eles não precisam jejuar porque eu estou com eles. Mas no dia que eu for tirado, eles vão precisar jejuar. O noivo foi tirado, igreja, a gente precisa jejuar. E jejum é esvaziar de mim para eu encher mais de Deus. E o jejum é eu declarar, eu tenho saudade de Jesus. Eu preciso de Jesus. É declarar, nada está bom se Ele não está aqui. E quando eu jejuo, a presença de Deus me supre e vem. E eu fico sensível para ouvir a voz dEle. E Ele está falando, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum. Com jejuns, com choro e pranto. Choro e pranto é o meu quebrantamento. São as minhas lágrimas. Não é aquela lágrima que eu forço, mas é aquela lágrima de entender, Senhor, como o Senhor é tão grande, como o Senhor é tão misericordioso, como o Senhor pode ter tanto amor por nós, que toda hora estamos te decepcionando, e toda hora estamos esfriando, e toda hora estamos, Senhor, pecando. É esse quebrantamento de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito, sozinho eu não consigo mudar. Eu preciso da graça do Senhor. É choro e pranto dizer, eu não consigo viver, eu não consigo fazer, eu não consigo ir, se o Senhor não for comigo. O Senhor está nos chamando a nos render, irmãos, a entregar o controle para Ele. Entrega o controle para Ele. Entrega o controle para Ele. Entrega o controle para Ele. Ele sabe controlar muito melhor que você. Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e pranto, que é quebrantamento, e rasguem o coração de vocês e não as vestes. Porque o jejum e a humilhação no Novo Testamento, ou quando eles estavam passando uma situação difícil como essa, eles colocavam vestes de panos de saco. E eles colocavam cinza na cabeça deles. E eles rasgavam a roupa. E ficavam chorando diante de Deus. E o Senhor está dizendo, isso é muito bom, mas só é muito bom se for de todo o coração. Se você estiver rasgando o seu coração, não é aparência para ninguém ver, rasgar o coração diante de Deus. Deixarmos a hipocrisia, que a gente está tão acostumado com ela e parece que hipócrita é só o outro. Nossa, que irmão, né? O hipócrita sou eu e você, irmãos, muitas vezes. A gente tem uma mania de olhar o pecado dos outros. Aí eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, mas no meu tem uma trave. Hoje o Senhor está nos chamando a olhar para mim. E você olhar para você. Porque Ele que nos quer de volta. Versículo 15. De novo, troquem. Vou continuar aqui, o 13. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará, mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. De novo no 15, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Está repetindo de novo, o Senhor falando de novo. Quando o Senhor repete as coisas, é porque são coisas importantes
que nós precisamos atender. Então, de novo, ele está falando, toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, agora a gente vê que é todo mundo, reúnam as crianças, os que mamam no peito, que o noivo saia do quarto e a noiva dos seus aposentos, ou seja, quem está em lua de mel também é para vir. Versículo 17, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar. E a outra coisa que ele fala é, e orem. Orem. E o lindo é que Deus está falando como é que é para a gente orar. Ele está dando tudo. Pronto. E orem. Orem assim, poupa o teu povo, ó Senhor. Não faças da sua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O que o Senhor está nos chamando aqui? Jejum, quebrantamento e oração, intercessão. Deus muda a minha história, Deus muda a história do seu povo, Deus faz justiça na terra, é a intercessão que o João falava semana passada. Muita coisa, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer por meio do seu povo. Ele, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele vai aparecer para Abraão para contar essa história, porque ele queria que alguém intercedesse. Pensa. Quando ele falou para Elias que ia ter chuva, Elias podia ficar esperando, o Senhor falou, vai acontecer. Ele ficou esperando? Não, ele sobe no Monte do Carmelo, ele vai orar, insistir em oração até que a chuva venha. Deus está nos chamando para entrar num tempo de intercessão. Um tempo de intercessão, irmãos. Para que as coisas mudem, para que os cenários mudem, nós precisamos orar. E o versículo 18 vai dizer que Ele quer muito responder a nossa oração. Ele quer muito responder o nosso jejum. Ele quer muito responder o nosso quebrantamento. E vai dizer, então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E eu não vou ler, mas aqui ele vai dizer que o Senhor respondeu, o Senhor enviou o cereal, o Senhor enviou o azeite, o Senhor mandou para fora o invasor, o Senhor trouxe de novo, os pastos ficaram verdes de novo, os filhos ficaram alegres de novo, as chuvas vieram sobre a lavoura, e a lavoura ficou muito boa. O versículo 25 diz que ele restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, vai dizer que trouxe mudança de cenário. Trouxe mudança de cenário. O versículo 28 diz assim, e acontecerá depois disso. E isso é muito mais importante do que tudo isso. Acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Depois disto acontecerá. Depois disto o quê? Depois de um povo que se arrepende e se volta para Ele. Depois de um povo que vai se humilhar diante dEle. Depois de um povo que reconhece que sem Ele não é nada. Vem avivamento. Vem poder do Espírito Santo. Vem o batismo com o Espírito Santo. Vem dons espirituais. Essa é uma profecia que se cumpriu, parte dela em Atos 2, quando o Senhor derramou o Espírito sobre todos aqueles que estavam ali, e houve um grande avivamento, aqueles discípulos saíram e fizeram história debaixo do poder do Espírito Santo. Haverá um último avivamento sobre a igreja antes da volta de Jesus, e isso vai ser global, o Espírito Santo vai ser derramado, vai ter conversão em massa, a igreja será chamada a igreja gloriosa, isso vai acontecer em massa, globalmente. Mas hoje eu estou falando para nós, comunidade local aqui, se nós tomarmos uma posição de abandonar o pecado, de nos entregarmos ao Senhor, de sermos dependentes dEle, de realmente rasgar o nosso coração, nos humilharmos diante do Senhor, tem avivamento para novo tempo, tem avivamento para a tua vida, tem um derramar do Espírito Santo, que você vai provar algo que você nunca imaginou viver na tua vida, irmãos. É isso que o Senhor tem para nós. Voltem,
Que nós possamos voltar para o Senhor. Que nós possamos voltar para o nosso Deus. Ele continua chamando. Voltem para mim. De todo o coração. Com jejum. Com quebrantamento. Com oração. Porque eu quero vocês pertinho de mim. Porque eu quero me mostrar mais para vocês. Porque eu quero revelar para vocês muito mais ao meu respeito. Porque eu quero que vocês sejam instrumentos meus. E através do poder do Espírito Santo, curar pessoas. Falar, profetizar. Deus tem isso para a tua vida, irmão. Isso não é história só da Bíblia. Não é no Atos 2, é hoje. Hoje e agora. Deus tem isso para a nossa vida. Que nós possamos voltar para Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, que essa seja a sua oração para o Senhor. Que essa seja a sua oração. Vai falando com Deus, há um chamado do Senhor. Volta para mim. Volta para mim, mesmo você que está aqui, todas as reuniões, volte para mim. Volta para o secreto. Irmãos, que essa semana de jejum seja gloriosa. Que o Senhor te dê sonhos. Que o Senhor te dê experiências na oração. Não deixe de orar todos os dias, não deixe de ler a palavra todos os dias. Há uma promessa de Deus na sua vida pessoal, de mudança de cenário, e na sua vida espiritual, na mudança do seu relacionamento com Deus. E há no Senhor um novo tempo para nós aqui juntos. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Eu vou fazer essa oração e você faça essa sua oração aí. Em seguida nós vamos cear. Senhor,